E aí, pessoal? Estamos aqui com mais um Direito Simples Assim e hoje a gente vai falar sobre o que mudou nos processos seletivos na pandemia. Estou aqui aguardando a entrada da nossa convidada de hoje. Ah, ok. Já está entrando aqui. Maiara, como vai, Maiara? A gente vai dando um tempinho. Olá, Aline, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Vamos, a gente vai dando um tempinho aqui para as pessoas entrarem. Tá ok. Maiara, Júlio, boa noite. Boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o que mudou, né, nos processos seletivos aí com essa pandemia. Muita gente perdendo emprego, né? E Muita. então a gente precisa de a gente precisa de ter ideia de como que as coisas estão acontecendo. A gente está dando aí só um tempinho para as pessoas entrarem, viu, Aline? Tá Enquanto ok. a gente vai batendo um papo aqui, enquanto o pessoal entra. Então, você é CEL da Somar Recursos Humanos e Consultorias. Isso. Somar Isso. RH. Isto. A gente vai começando, já também com algumas pessoas, a gente começa o nosso bate-papo e aí os outros vão chegando posteriormente, tá? Tá bem. Então, pessoal, a gente está aqui hoje com mais um Direito Simples Assim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que muda, né? O que mudou aí nos processos seletivos com a pandemia. Processo seletivo para emprego, né? E por que isso está dentro do Direito Simples Assim? Ó, a Nayara está assistindo a gente lá do Canadá. Por que a gente tem que falar disso dentro do Direito Simples Assim? Porque tudo é direito, gente. O emprego, direito ao emprego, né? Como proceder para conseguir uma vaga de trabalho, como é que é feito esse recrutamento, né? Como as coisas acontecem, como é que tem sido, quais as mudanças que tiveram a partir dessa pandemia. Então, é um assunto interessante e a Aline, que tem formação em gestão de qualidade, CEL da Somar Recursos Humanos, também tem formação também na área de gestão de RH, né? Pessoas. É. Gestão de pessoas, né? De psicologia, gestão em psicologia organizacional, né? Então, é alguém que vai conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Então, a gente agradece a todos vocês que estão aí assistindo. Boa noite, Nayara. Boa noite, Thaís, Yolanda, Maiara, Júlio, enfim, todo mundo que está entrando aí, boa noite. Então, Aline, seja bem-vinda ao nosso Direito Simples Assim. Obrigada. Boa noite a todos. Ai, que bom. Aline, nesse período aí de pandemia, muita coisa mudou em vários setores, né? E várias áreas, várias coisas aconteceram. Na sua área, nessa área você lida com processos seletivos, né? O que mudou nesse período de pandemia? Na verdade, tudo mudou.
porque como consultoria, nós trabalhamos com todo tipo de empresa, né? Então, todo tipo de segmento. Como deu uma queda de um modo geral, em todos os segmentos, no primeiro momento a gente teve uma baixa geral, né? Porque todo mundo ficou muito assustado, não estava ainda preparado para isso, ninguém estava. Mas houveram segmentos que são aqueles de... segmentos que continuaram, né? Que estão autorizados aí a continuar, que teve um aumento muito grande na demanda e nas contratações, e outros que tiveram demissão em massa. Então, como aqui a gente faz tanto a consultoria para recrutamento e seleção, como a administração também de mão de obra, então, assim, tudo mudou, foi muito trabalho também, né, em termos de acompanhar essas demissões, como também muitos processos e ter que enquadrar no novo método de processo. Porque agora as coisas mudaram em relação à forma como a gente seleciona, né? Especialmente porque tem muita mão de obra hoje em dia operacional, que não está adaptada a fazer esses processos de forma virtual. Então as pessoas, além de não estar adaptadas, têm muita desconfiança. Em contrapartida, o número de vagas é grande. Então, assim, foi um desafio bem complicado para a gente no primeiro momento e para a sociedade, no modo geral. Deu para perceber essa dificuldade. Trabalhar de portas fechadas, quanto RH, a gente está sempre muito aberto, né? A gente teve que adaptar dessa forma, limitar a entrada de pessoas. Receber currículo físico já não é uma prática que a gente usa mais, por conta da pandemia. Preenchimento de ficha, que as pessoas também tinham um hábito. Muitas pessoas que tinham alguma restrição com a internet ou com as questões virtuais, tiveram que se adequar para participar dos processos, enfim, né? Até mesmo admissões a gente já consegue fazer também tudo de forma virtual, sem que a pessoa precisa vir até o local. Nossa, que bacana! E você acha que isso é só nesse período da pandemia ou você acha que veio para ficar? Acredito que muita coisa veio para ficar. Porque agora as pessoas estão se adaptando, acostumando, né, com esse novo modelo de trabalho, de seleção, mas otimiza tempo, otimiza custo, né? Porque às vezes a pessoa, quando a pessoa está numa situação fora do mercado de trabalho, todo o custo fica muito alto. Então, é muito mais fácil uma pessoa, nós estamos em Contagem, fazer uma entrevista em Vespasiano, sem ter que deslocar até aqui, ter aquele custo de passagem, né? Ela consegue fazer isso de casa. Então, se ela se adequar e se adaptar, ela já poupa esse gasto. Então, ela só já manda a documentação escaneada, né? A documentação vem escaneada. Exatamente. Até mesmo pelo WhatsApp a gente consegue fazer todo um processo de admissão, de seleção. Dá para fazer muita coisa agora virtual. Bacana, né? Muito bom. Na sua fala, você falou assim que tem muita vaga. Tem muita vaga? Tem. O que acontece bacana. É que tem muita vaga, mas as pessoas ainda não estão preparadas ou, de fato, dispostas às demandas do mercado. Ou preparada por conta de currículo, experiência, ou preparada a ponto de ceder à nova realidade do mercado. Os salários realmente estão mais baixos, as condições não são tão favoráveis quando numa hora em que o mercado está todo em aquecimento. Uhum, então, vagas mais estratégicas, vagas de gestão, elas são, né, uma vaga para 50. Mas vagas mais operacionais, onde o salário é um pouco menor, nesse tipo de situação. Então, assim, esse tipo de vaga, a gente tem uma demanda boa. Porque é um número maior de pessoas que se precisa, né? Uhum, entendi. Aline, como é que a pessoa faz para se destacar, né? Nesse momento, assim, de oportunidades, né? Embora tenham vagas, mas as oportunidades estão escassas, vamos assim dizer. Como é que a pessoa faz para se destacar? Começa pelo currículo, né? Numa questão de um processo seletivo, seu currículo, seu cadastro, ele é o seu cartão de visitas. Então, um currículo bem feito para chamar a atenção mesmo
para aquilo que você tem a oferecer como profissional. É muito importante o candidato fazer o currículo bem feito, colocar as informações necessárias, não ser muito genérico num currículo, porque a pessoa precisa colocar a forma como ela realmente está disposta a trabalhar, as experiências que ela de fato tem, porque isso vai chamar a atenção, né? Formas de comunicação, né, que tem para falar com a pessoa atualizadas. Muitas pessoas perdem vaga porque o telefone está desatualizado, ou porque só coloca e-mail, mas não acessa e-mail. Então, assim, muitas. Ou coloca recado e a pessoa que tem o recado, que está lá o telefone, não está ciente que o telefone dela está como recado naquele currículo. Então, num primeiro momento, é a forma como a pessoa vai ali distribuir o currículo dela, né? De forma virtual, que já era uma coisa que já se usa muito, mas agora mais do que nunca, e a forma como ela vai apresentar a experiência dela, aquele perfil profissional dela. Então, quanto mais clara ela for e verdadeira ela for, já é um começo. Se cadastrar para a vaga que realmente tem a ver com o perfil, porque é perca de tempo, né? Às vezes a vaga está pedindo determinada experiência, a pessoa ainda não tem, ela às vezes perde o tempo dela cadastrando naquela vaga, quando ela poderia estar procurando outras, que ela realmente tem a ver com aquele perfil. E tem muitos sites, né, de vagas, muitos sites bons que a gente usa para buscar também. Então, fazer o cadastro, ter paciência para fazer direitinho, são formas de se destacar num primeiro momento, né? Para ser chamado ali para entrevista. Deixa eu te falar uma coisa. Entre as questões ligadas ao currículo, falar a verdade, né? Porque esse negócio de ficar falando mentira em currículo aí não dá certo, né? Não, de jeito nenhum. Falar mentira em currículo é tiro no pé. Né? Falar mentira, talvez você vai abrir a porta para uma entrevista e depois não é nada daquilo que você colocou ali no papel, que você descreveu ali no site. Então, falar a verdade, apresentar quem você realmente é e as suas experiências, o seu conhecimento de fato como profissional. Entendi. Alguém aqui fez uma pergunta. A Maipolique está falando aqui o seguinte. É muito importante a gente aprender a se adaptar à tecnologia. Isso é importante mesmo. A Cláudia pergunta aqui o seguinte. Peraí, cancelar. Tem hora que some os negócios aqui. Ela pergunta se quais os segmentos que estão contratando mais. E a Yolanda pergunta, no caso de entrevistas online, alguma dica? Então, essas duas perguntas. Tá, sobre os segmentos, aqui, assim, quanto somar, eu vou responder, né, as demandas que tem vindo pra gente. Área de logística, talvez pelo crescimento aí de e-commerce, né, acho que já é um motivo da área de logística estar contratando bastante. E segmentos de alimentação. Porque quando a gente fala alimentação, o supermercado, além de ter as unidades, né, de supermercado, tem o centro de distribuição, que também está ligado à logística. E aí, para a gente aqui, acho que são as áreas que mais tem surgido demanda. Logística e área de alimentação. Supermercados, de um modo, grandes redes, né? É o que mais tem surgido aqui demanda. Entendi. O que as empresas esperam... Não, antes de entrar nessa próxima pergunta, deixa eu te perguntar uma coisa. Um currículo, quais são os pontos que mais chamam a atenção do recrutador? Quais são os pontos que ele vai primeiro? Porque às vezes a pessoa fica enchendo linguiça lá no currículo. Quais são os pontos que realmente interessam para o recrutador? Tá. Eu vou falar os pontos e já vou aproveitar e vou falar uma coisa que é muito comum ter em currículo e já falar para o pessoal evitar. Que assim, é muito comum ter aquele padrão de currículo onde as pessoas vão buscar ali na internet, aí elas vão mudando os dados delas. E a maioria tem uma questão que pega muito, que é o objetivo. E aí é sempre assim, fazer parte dessa conceituada empresa, não sei o quê. Desnecessário. E é muito currículo com esses mesmos dizeres, porque é um modelo.
né? Então, no primeiro momento, os dados pessoais, óbvio, tem que estar atualizado. Se tiver oportunidade, se tiver de fato mais de uma via de contato, colocar. E o que mais conta, o que a gente já bate um olho assim num currículo sempre tem que ter ali, quando a pessoa já tem experiência, né? A empresa, o período que ela ficou naquela empresa, os cargos que ela exerceu. E aí um ponto que as pessoas esquecem muito no currículo e faz toda a diferença é as atividades que ela fez naquela empresa. Porque nomenclatura de cargo, ele pode mudar de empresa para empresa, e as atividades, aliás, pode ser o mesmo de uma empresa para outra, mas as atividades serem diferentes. Então, quando a pessoa coloca as atividades que ela fez, sistema com os quais ela já trabalhou naquela empresa, quanto mais atividade, melhor a gente consegue entender o que aquela pessoa está apta a fazer. Né? Às vezes o cargo dela, a gente pode entender que com aquele cargo ela fazia só determinadas coisas, mas não. Ela fazia outras coisas, e isso faz muita diferença, real, no currículo. É uma forma, como eu disse, de você contar a sua história. E independente do cargo, tá? Qualquer cargo tem algo para contar. E principalmente se a pessoa fica muito tempo dentro da empresa. Então, eu acho que esse ponto é importante. E não mentir data. Muitas pessoas acabam colocando datas que não são verdades. E a gente consegue, até mesmo hoje pela carteira digital, você acessa, ver que a data está incorreta, então não é legal. É mais fácil se você ficou menos tempo na empresa, na entrevista, explicar os motivos pelos quais você saiu, mas não mentir a data. Acho que é o principal, data, empresa e o que você fazia lá. E a escolaridade? Claro, sim, também. Aí no cabeçalho, né? Você vai falar a sua escolaridade. E colocar cursos que realmente você fez e que realmente agregaram para o seu histórico profissional e pessoal. Porque tem muitas pessoas que colocam muita coisa quanto experiência teórica, de cursos, escolaridade, só que são cursos que ela fez às vezes na internet, ela não absorveu tanto, não tem nem muito a ver com o perfil profissional dela. Por exemplo, muitas pessoas colocam lá inglês básico. Né? O básico do básico do básico, todo mundo vai ter. Às vezes é uma mentira, ou não é nem uma mentira. É uma forma de tentar conseguir um espaço ou abrir uma porta, mas se eu não tenho de fato não falo aquela língua, não tenho inglês básico, acaba que é uma coisa que é indiferente e está ocupando espaço ali no meu currículo. Não vai fazer diferença para aquilo que eu estou me oferecendo, para aquilo que eu estou me propondo. Entendi. Deixa eu ver aqui, tem umas colocações aqui. Peraí. Quais os cuidados que preciso ter em uma entrevista virtual? Isso é uma pergunta. E outra pergunta, uma é de Júlio Santos e outra é de A Cláudia, 28. É verdade que as empresas utilizam os perfis do LinkedIn como filtro de pré-seleção de vagas? Responde essas duas pra gente. Tá. Uma questão importante em entrevista virtual é que as pessoas, né, têm que entender que, embora esteja no ambiente, né, muitas vezes da sua casa, é uma entrevista. Então, eu tenho que tomar os mesmos cuidados com a minha apresentação pessoal quanto eu tenho numa entrevista pessoal, né, ao vivo. Por exemplo, eu não vou colocar um boné, porque vai tampar o meu rosto, as minhas expressões. Eu não vou colocar uma roupa extremamente informal, porque eu estou em casa, afinal de contas eu vou aparecer, né? É o meu primeiro contato ali com aquele recrutador. Então, no primeiro momento, a apresentação pessoal é o mesmo cuidado que eu já tinha antes. E preparar todas as vias para que a minha entrevista seja legal. Então, eu vou ver o espaço onde eu estou, vou evitar que tenha ruído, eu vou informar o pessoal da minha casa que eu estou numa entrevista, eu vou checar a minha conexão com a internet, eu vou estar disponível, isso é muito importante, naquele horário combinado. A gente, às vezes as pessoas com esse despreparo, como a entrevista é virtual, muitas pessoas acabam não estando disponíveis naquele horário. Aí quer fazer depois, só que o recrutador nem sempre vai poder te atender depois, né? Ele disponibilizou aquele horário para você. Então esteja disponível no horário. E a fila anda, né? A fila anda. Exatamente, exatamente. Basicamente isso. E a da Ana Cláudia a respeito do LinkedIn, né? Sim, usa sim. Por isso que é importante, se eu
me dispuser a ter um perfil no LinkedIn, eu tenho que ter um bom perfil no LinkedIn. Porque quando a empresa ela procura pelo LinkedIn, ela já está querendo algo mais. Se eu vou publicar um artigo, tomar cuidado com o tipo de artigo, né? Que seja alguma coisa que de fato eu entenda. O LinkedIn é para agregar. Algumas pessoas também acabam criando um perfil, mas que ele não agrega muito valor para ela quanto profissional. Então, assim, LinkedIn é uma boa via, é bacana, mas se eu me dispuser a ter, eu tenho que entender que é uma vitrine de profissionais ali. Então, fazer um perfil da melhor forma possível. Ok. Lelena P. Silva fala o seguinte: oi, boa noite. Diante desse momento de epidemia, tem surgido vagas na área de saúde, né? Se tem surgido muita vaga na área de saúde? Tá. Aqui conosco não, mas eu participo de alguns grupos, né, de profissionais da área, e sim, tem uma demanda boa na área de saúde, e inclusive uma demanda urgente, né, os recrutadores, as pessoas que são da área de RH e que atuam para empresas, ou dentro da empresa, ou como consultoria, né, como nós, que contratam para a área da saúde, eles estão com muita demanda, e tem sido processos bem, bem complicados para eles. Até porque, além da demanda que já tem, acho que é uma coisa interessante, que eu aprendi em um grupo muito legal de profissionais de RH, ou RH visionário, tem muito profissional da área da saúde que, assim, devido a tudo que está acontecendo, tem muitas demissões, muitas pessoas pedindo demissão. Não só pela demanda ter aumentado, eles também têm que fazer muita contratação porque tem muito pedido de demissão. Né? Porque assim, não tem sido fácil a vida de quem trabalha na área da saúde, especialmente nos hospitais aí, né? Então tem muito pedido de demissão, é muita pessoa sendo afastada porque não está dando conta mesmo de tudo que está vivenciando ali. Então tem a demanda do aumento e tem a demanda da substituição. Tá. Quando você estava falando ainda do currículo, a Morgana é advogada e faz parte do nosso Direito Simples Assim. Ela pergunta assim: oi, Aline, mas se for o meu primeiro emprego, com relação àquela coisa de colocar as qualificações no currículo? Sim. Sendo o primeiro emprego, você pode contar os cursos que você fez ou está fazendo, né? O que a empresa vai avaliar no caso de primeiro emprego, que seria ou menor aprendiz, é muito mais os conhecimentos pessoais daquela pessoa, né? Então, assim, poxa, tem muito curso bacana. Hoje, então, até mesmo com a questão da pandemia, tem muita empresa bacana, sério, com cursos que valem a pena fazer gratuitos online. Então, eu vou fazer isso porque pode agregar, né? Eu vou tentar melhorar o meu português para eu poder conversar bem, saber dissertar bem quando eu for contar meus objetivos. Eu vou fazer testes para saber o que eu realmente quero fazer. Porque é muito mais interessante quando você vai para um primeiro emprego, não por ser a sua única opção, mas por ser aquilo que você realmente quer. Né? Você vai se dedicar um pouco mais. E no caso de primeiro emprego, é mais falar mesmo sobre cursos. E se eu realmente tiver um objetivo, eu vou colocar. Caso contrário, a empresa não vai selecionar muita coisa, além de regionalidade, né? Idade e ali a escolaridade. E o que vai fazer a diferença? O seu desempenho na sua entrevista. Então, tentar ampliar o seu leque aí de conhecimentos, né? Para você fazer uma boa entrevista. Ok. A Tamara P. Santos, né, que também é advogada aqui do Direito Simples Assim, está perguntando o seguinte: como deve ser colocada a experiência de atividades autônomas no currículo para a tentativa de um emprego formal? Tá. Eu sempre aconselho colocar, porque naquele período, para não parecer que você ficou aquele período, né, parado, então quer dizer que você estava fazendo alguma coisa. E colocar a observação na frente. Então, se foi numa determinada empresa, ou, por exemplo, eu trabalhei com vendas, mas era por conta própria, e não tem um nome específico à minha empresa, eu vou contar lá, de tal ano a tal ano, atuei com vendas, vendendo esse tipo de produto, e colocar que é de forma autônoma. Ou alguma empresa que, porventura, não fez o registro, uma empresa que estava começando, contar também, empresa X, e colocar observação. Legal também que se eu prestei um serviço para alguém, e se a pessoa me autoriza, eu posso colocar a referência. Porque se a empresa quiser, né, ligar para conferir aquela experiência, ela pode ligar.
Mas aí sempre pedir autorização antes, né? Da pessoa que você vai colocar ali a sua referência. Certo. A Aline Stephanie está perguntando aqui, é bom eu colocar a idade ou a data de nascimento no currículo? Então, eu penso que a pessoa pode colocar a data de nascimento, porque aí ele vai estar sempre atualizado, né? Em relação à idade. Mas tem que ter, é interessante ter ou a idade ou a data de nascimento, sim, faz diferença. Uhum. Kênia Soares está falando o seguinte, quando mandamos currículo para vocês pelo site, por que não existe um retorno? Muitas vezes ficamos sem saber se ao menos receberam. Kênia Soares. É uma boa pergunta. Quanto candidato, às vezes é complicado, mas é uma questão que o candidato às vezes não entende. Dá para ter uma noção quando a gente pensa em mercado e a quantidade de pessoas que estão procurando vaga, né? Então, quando a gente recebe um currículo, a gente não recebe 10 currículos, 5 currículos. Nós recebemos uma quantidade muito grande de currículo. E é inviável, não tem como, a gente não tem capital humano para isso, para responder todas as pessoas. Até porque muitas pessoas cadastram em vaga que o perfil dela não é compatível. A gente também tem um prazo para atender as demandas, principalmente por ser RH externo, né? A gente tem esse prazo. Agora, todo currículo, ele é bem-vindo. A gente tem meios de filtro para filtrar os currículos de acordo com aquela demanda que a gente tem, né? Mas a gente não consegue dar o retorno a todos os candidatos. O nosso site, o que a gente, no caso do site da Somar, é que a pessoa envia e ela tem a confirmação que o currículo foi enviado. Mas o sistema é falho, às vezes pode não receber. Além do site, a gente tem busca que a gente faz em outros sites de empregos, né? Então, assim, essa questão de currículo realmente é inviável. Eu entendo quantos candidatos, né? Às vezes fala, poxa, eu mando o currículo, ninguém me dá um retorno, mas é porque realmente é inviável. A gente não consegue posicionar todo mundo, olha, o seu perfil não atende a essa ou aquela vaga. É isso. Mas, por exemplo, se está tendo um recrutamento para uma empresa, uma determinada vaga para uma empresa X, aquele currículo não foi, não deu para ser aproveitado ali. Vocês ficam com eles, vocês retornam nele para olhar para outras vagas, outras oportunidades? Com certeza. Porque o nosso produto são as pessoas, são os currículos, né? A gente precisa de tê-los. Então, assim, com certeza. Às vezes não deu para aquela demanda, mas pode servir para uma outra. E sim, a gente convida sim a pessoa. Ou às vezes acontece também, a pessoa fez uma seleção aqui para uma determinada vaga e ela não foi aprovada para aquela vaga. Aí sim a gente dá o retorno, mas surgiu uma demanda posterior que a gente entende que ela possa conseguir. A gente também vai chamá-la outra vez. Tanto os currículos que a gente não fez um primeiro contato, como aqueles que às vezes são reprovados num primeiro momento, não quer dizer que, né, a gente não vai mais fazer contato com aquele candidato, não. E o nosso objetivo é, de fato, conseguir as vagas para as pessoas que nos procuram. Esse é o nosso trabalho. Uhum. Voltando ainda no currículo, aquela coisa de mentir no currículo. Durante o processo seletivo aí, vocês conseguem descobrir as mentiras? Fica facilmente para vocês? Vocês têm um olhar específico para as mentiras que foram contadas no currículo? Sim, de diversas formas. Data, como eu falei, é uma coisa que as pessoas às vezes omitem muito por receio, né? Às vezes ficou pouco tempo em uma empresa ou outra. É muito fácil de ver porque a gente tem acesso à carteira de trabalho, né? E as competências, afinal de contas, a gente faz entrevista por competência. Então, se eu colocar muita coisa para florear, que não condiz com a verdade, quando você está ali contando a sua experiência durante a entrevista ou nos testes, né? Dependendo da vaga também tem muito teste, a gente consegue identificar. Além das referências, né, de algumas empresas, em alguns processos, a gente, né, busca referência. Então é muito fácil. Mentira só atrapalha o candidato.
Até ministro perde emprego por conta de mentira no currículo, viu, gente? Verdade, verdade. Verdade. Lá foi no Lattes, né? O Lattes é aquele outro currículo que a gente faz para parte voltado mais para a área da ciência, dos estudos e tal, mas que também são utilizados para trabalhos, né, para conseguir vagas de trabalho, e é o tal do currículo Lattes, né? Mas o currículo Vitae, né, ele que é o mais utilizado, tem que se tomar cuidado com o que vai colocar ali, né? Porque as empresas, Aline, esperam de um colaborador? Bom, cada organização tem a sua cultura, né? Mas de um modo geral, hoje em dia tem tentado quebrar muito essa cultura de empresa, colaborador como inimigos, né? Os dois são colaboradores ali. Então, da mesma forma que a pessoa tem expectativa para com a empresa, e tem que ter mesmo, a empresa também tem com o profissional. E é por isso até que nenhum dos dois podem mentir, né? É uma troca, é um contrato. Então, assim, a empresa, o que eu entendo, né, dos nossos clientes, dos nossos parceiros, é que sejam pessoas que estejam comprometidas no primeiro momento. As pessoas têm que buscar, sim, sempre estar atualizadas, resiliência, paciência, especialmente a geração Y, né? Às vezes começa o trabalho ou acabou de sair de uma faculdade, já entende que tem que ocupar determinada vaga, tem que ter paciência, mostrar o seu trabalho ali, comprometimento, assiduidade. É óbvio que tem muitas pessoas passando por dificuldades em relação ao mercado e por conta do desemprego, mas existem sim, falo quanto RH, aqueles que não conseguem dar o real valor ao seu trabalho, honrar o seu trabalho, que com certeza o retorno vem. As empresas precisam de colaboradores parceiros que comprem ali a ideia da empresa. É lógico que a gente também não pode falar em questão de necessidade, que é simples, mas é legal você procurar, buscar, trabalhar numa empresa que você acredite. Porque dessa forma, você vai conseguir entender melhor a empresa e vestir ali a camisa, né? Crescer junto com a empresa, desenvolver junto com a empresa. Para as empresas é interessante manter um profissional, não é legal ficar trocando. Então, as empresas buscam, eu creio que lealdade e que a pessoa entenda realmente o que ela quer quanto profissional. Eu creio que assim a pessoa vai sempre buscar melhorar e vai agregar muito para aquela empresa e ela não vai querer perder aquele profissional. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui. No caso de um feedback negativo de um candidato para determinada vaga, o seu currículo permanece no RH para outras oportunidades que seu perfil enquadre? Sim, com certeza. Fica, com né? certeza. A única diferença, que é uma coisa que a gente faz aqui, quanto consultoria, é se a pessoa já fez uma entrevista. Se a gente já tem todo o levantamento do perfil dela. E a outra vaga, que ela foi reprovada numa determinada vaga, e a outra vaga, o processo vai ser parecido ou é o mesmo, a gente não chama ela de novo para entrevista. Mas aí a gente vai ligar, olha, tem uma vaga assim, assim, assado, você se interessa? Aí a gente vai encaminhar aquele perfil. A pessoa vai estar poupada aí de fazer o processo novamente, uma vez que ela já fez. E sim, a gente faz muito isso. E aí é mais um motivo, né? Porque às vezes eu tenho uma demanda, mas eu tenho pessoas cadastrando, mas eu já tenho gente que está esperando aquela oportunidade. Quando até foi questionada aí em relação ao envio de currículo, né? E não chamar e tudo mais. Entendi. O Newton está falando aqui que no final, aparece uma mensagem informando o envio. Né? É do nosso site. Isso. Silvia Fernanda tá falando que teve um retorno e ficou muito feliz, e está muito feliz. Que bom. Virgínia Avelar fala o seguinte: um currículo ter mais de 2 páginas não é bom para o candidato ou não interfere em nada? Quer dizer, ela está querendo saber o seguinte: o número de páginas de um currículo vai interferir? Vai interferir na análise? Como é que é? Não é necessário.
E a gente realmente não aconselha. A não ser que eu, de fato, preciso muito contar aquela história, que realmente faça total diferença no meu perfil. Caso contrário, não é necessário. Acho que é até legal, quanto currículo, falar uma outra observação sobre não ser necessário. Além de 2 páginas, as pessoas pecam muito com foto em currículo. Foto é aconselhável quando a vaga pede. Fora isso, foto não é uma questão necessária no currículo. Na verdade, ela vai ser necessária quando tiver que acontecer a contratação lá na empresa, já no RH da empresa, né? Antigamente, eles pediam muito foto, sabe? Mas era uma questão, assim, por discriminação até. Para ver se a pessoa tinha boa... Porque eles já colocavam nos anúncios, tenha boa aparência. O que é boa aparência? O que é ter boa aparência? Né? Depois da Constituição de 88, isso passou a ser algo assim, essa coisa de exigir boa aparência, ou enfim, né, passou-se a questionar muito esses requisitos, e aí isso foi diminuindo. Né? Deixa eu ver aqui mais aqui. Rafael está perguntando aqui, mas isso é padrão ou vai de empresa para empresa? Não sei em qual momento aqui que ele perguntou isso. Se ele puder esclarecer para a gente né, do que ele perguntou. Enquanto isso, você vai respondendo uma outra aqui, Aline. Você já falou, né? Dicas para se destacar em um processo seletivo presencial e virtual, você já falou, né? Tá tranquilo, né? Estar tranquilo, demonstrar proatividade, né, Aline? Eu acredito que uma questão importante durante a entrevista a pessoa entender que, eu sempre falo isso, inclusive, para os candidatos, especialmente quando eles vão para a segunda etapa, quando eles vão fazer a entrevista na empresa, é entender que ele também está avaliando. Porque se ele colocar só na posição de ser avaliado, né, fica aquela coisa muito pesada também, né? Você fica com medo do que você vai falar, você acaba engasgando ou deixando de falar alguma coisa que você acha importante. Então, entender assim, você também está avaliando a empresa, né? De uma certa forma. Você está avaliando se é uma empresa que você está gostando da cultura, se você foi bem recepcionado, os colaboradores que estão ali, você vai avaliar como que eles estão, se eles estão felizes, se é uma empresa com um ambiente que te agrada. Então, você também está avaliando se aquilo que a pessoa está te falando corresponde com o que foi anunciado. A gente procura sempre ter parceiros sérios, corretos, e graças a Deus todos são, mas ainda assim o candidato, por se cadastrar em muitas vagas, às vezes ele vai para uma entrevista e não é nada daquilo que ele pensou. Ou ele entendeu errado, ou ele nem lembrava mais qual vaga era. Então também se colocar na posição de avaliar dentro desse sentido e não se sentir tão pressionado. E tentar ali dar o seu melhor no sentido de contar a sua experiência profissional. Mas sempre buscar realmente essa questão de nervosismo e controle mesmo, para não deixar de passar pontos importantes. E por isso até que fazer o seu próprio currículo e não mentir no currículo te ajuda na entrevista. Lógico. Porque você vai conseguir ali, foi você que fez aquele documento, você sabe o que você contou, então você vai conseguir, né, desenvolver a sua ideia em cima daquilo. E o que pode provocar a perda de uma vaga, mesmo tendo o perfil que foi solicitado pela empresa? Tá. São vários poréns, tá? E isso acontece muito. Desculpa, de feedback, gente, que a gente recebe de pessoas que, às vezes até mesmo pelo site, ou que nos mandam mensagem, sobre essa questão. Ou ligam aqui, mas eu tenho o perfil da vaga. Primeiro que tem essa questão também de pessoas, né, que a gente vai chamando, porque a gente não tem tempo hábil e não seria nem justo, imagina, chamar todas as pessoas que cadastram para fazer uma seleção, se a gente já faz um filtro e se tem uma ordem que a gente segue. Então já tem essa primeira questão, né? Uma outra questão é questão logística mesmo.
Às vezes a pessoa pode morar em Betim, a vaga ser em BH, e ela está disposta a ir até BH, mas a empresa não ter condições de pagar 2 vales transporte. É uma coisa boba, mas a gente, quanto RH, a gente vai conforme os nossos parceiros. Então, pode ser um empecilho. E aí não adianta a pessoa se disponibilizar, vira um critério para a empresa. Uma outra questão é comportamental. Às vezes o currículo é muito bom, e é para isso que a gente faz a entrevista. E na entrevista tem alguma questão comportamental que a gente vê que não vai se enquadrar à organização, né? Às vezes uma pessoa também que ficou muito tempo dentro de uma empresa, muito acostumada com determinada cultura organizacional, ela acaba que fica muito inflexível. Isso também se percebe em entrevista. Então, como que ela, embora tenha um bom perfil, embora ela se encaixe na vaga, a gente consegue identificar, né? Então, ela não vai se adequar com aquela outra cultura organizacional. Também é um problema, é uma questão. E pontos que a gente não divulga, porque uma divulgação de vaga, no primeiro momento, é muito simples, é muito sucinta. E tem outros, porém, que não estão ali descritos, mas que a gente vai avaliar, né? A gente vai avaliar antes de chamar a pessoa para a entrevista também. E fora isso, acho que é um ponto importante a se falar, quando a gente vai para uma seleção, se for presencial, você é avaliado na hora que você entra na empresa. Então, assim, às vezes a pessoa é extremamente arrogante com a pessoa que recepcionou ela. Aquela pessoa que a recepcionou, ela vai ter algum momento um link ou uma troca com aquela pessoa que entrevistou. Ou tem outros colegas ali aguardando para a entrevista, outros candidatos, e a pessoa é mais arrogante, ou deixa de passar uma informação. Isso pode até estar fazendo parte do processo e a pessoa não sabe. Deixa de tomar uma iniciativa, ou deixa de ajudar um outro, você vai estar sempre sendo avaliado. Tem pessoas que têm restrição, por exemplo, chega numa entrevista e pede para preencher uma ficha. Ah, não vou preencher que está tudo no meu currículo. Ah, não vou fazer essa prova porque isso é uma coisa boba. Acontece. Então, são questões pequenininhas que podem, né, acabar impedindo a pessoa ali. Que no final das contas faz parte do teste. Faz parte do teste, exatamente. Não, gente, ficar atento demais nesse negócio. Tem que ficar atento, porque às vezes vai perder a vaga que queria por causa de uma bobagem, né? Bobagem. Aline, fala pra gente uma coisa. Nosso tempo já tá meio que ficando apertadinho, mas o povo tá aí participando, isso é muito bom. Pela sua experiência, do que as empresas ofereciam de benefícios, pro que elas estão oferecendo agora, caiu muito? Muito. Muito. E é uma dificuldade que nós temos até mesmo para recolocar outras pessoas. Algumas pessoas que estavam numa determinada situação ou ficaram muito tempo numa empresa e foram desligados, né, por conta da pandemia ou das crises que a gente já vem enfrentando, e entender essa nova realidade de mercado. Porque além das leis estarem mais flexíveis, a fiscalização um pouco menor pelas questões de sindicato, né, os benefícios diminuíram sim. As empresas estão com menos recurso mesmo. E elas viram que essa questão de altos salários, muitos benefícios, tudo isso gera custo. Então, é melhor para ela manter a equipe e diminuir alguns custos do que, né, não manter a empresa ou não ter aquele número de pessoas que ela precisa. E o que também faz ocorrer muitas demissões, para fazer recontratações com menores salários ou sem aquela quantidade de benefícios que ela tinha antes. Né? A gente tem aqui a Fiat, uma grande empresa aqui da região, né, a quantidade de benefício que foi minguando ali no processo da Fiat. Hoje, por exemplo, eu digo que é referência, né, no setor industrial aqui, no automotivo, e o tanto que diminuiu. Então, sim, as empresas reduziram muito essa questão de benefício. Mas desses itens, pelo que você tem observado aí, o que eles têm tirado mais? É o quê? Plano de saúde? Benefícios que são, por exemplo, 14º, por exemplo, uma PLR, uma porcentagem maior, vale refeição e vale alimentação.
o tipo de convênio também, né? Às vezes a empresa tinha uma assistência médica mais abrangente ou melhor, então ela opta por uma mais simples. Essas questões, troca às vezes de tipo de restaurante, tipo de cardápio, para ficar uma coisa com um custo menor. Isso, até uma questão mesmo de RH, né? Às vezes tem alguns incentivos, por exemplo, bolsas de estudo, algumas premiações, percentagem de comissão, são benefícios que estão sendo mudados. Puxa, muita mudança, né? Pois é, Aline. Nosso papo tá bom demais. E a gente vai querer conversar mais vezes com você, né? Sobre isso, nós agradecemos. Nós queremos que você faça suas considerações finais para a gente encerrar, que o nosso tempo realmente já está acabando aqui. E te agradecer demais pela sua disponibilidade, pela disponibilidade aí da Somar, né? Que veio somar no nosso Direito Simples Assim. E a gente quer também agradecer a todos que participaram, né? Todos que estão aí conosco, assistindo, prestigiando. A gente vai disponibilizar, você pode falar, dar o seu endereço eletrônico aí para o pessoal, e nós vamos disponibilizar essa entrevista também na nossa bio aqui do Instagram. E gostaria de te pedir para você fazer para a gente um texto com as principais dicas, né, essas dicas que você deu, para a gente postar. Claro, aí no nosso blog lá do Direito Simples Assim, no Portal UAI. Pode fazer as suas considerações finais. Bom, é isso. Agradecer o convite. Fiquei feliz. Obrigada a todos que participaram, né? Que vieram, que fizeram as perguntas. A nossa página é RH Somar, no Instagram. Lá também a gente divulga algumas dicas, né? Algumas questões que mudam em relação à área trabalhista mesmo, ao direito, que é interessante ser de conhecimento de todos. Muitas dicas também em relação ao currículo. Lá também a gente divulga as nossas vagas. Dia sim, dia não, a gente sempre divulga, as vagas são verdadeiras. Acho que é interessante falar isso. Muitas pessoas perguntam, né? Questionam. São sim, não é interessante para a gente postar vaga que não seja de fato existente. E é isso. Vou também colocar, né, a nossa live lá na nossa página. Peço para que vocês sigam a nossa página também, acompanhem. E sigam o Direito Simples Assim também, gente. Sim. Não é só acionar. Siga-nos. Isso, porque tem muita informação bacana que eu acho que é relevante para todos. E é isso, agradecer. E agradecer também as meninas do RH Visionário, que eu estava um pouco nervosa sobre o que fosse abordar, e elas me ajudaram bastante, a gente trocou uma ideia sobre as questões que seriam importantes falar aqui, e agradecê-las também. Eu acho que é isso, sabe? Todos nós, profissionais das mais variadas áreas, temos que nos unir e por uma questão social mesmo, de passar informações que sirvam para todos, que todos possam entender e que todos possam tirar proveito. Esse é o objetivo do Direito Simples Assim, e é por isso que a gente tem essa variedade de lives, com as mais variadas áreas, né? Exatamente para isso, para cumprir esse objetivo. Então, mais uma vez, obrigada, Aline. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau.